Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Então, na aula anterior, vimos o inner join e o left join, onde o inner join ele vai encontrar quando ambas colunas estiverem valores, vai encontrar tudo que tem em comum, e o left ele vai pegar a tabela do banco de dados à esquerda. Então, vimos que no exemplo prático, quando a gente roda o left, ele vai trazer o meu autor que está à minha esquerda, que não vai ter informação, beleza? Então, hoje a gente vai falar agora sobre, novamente, o left e o right. A diferença entre eles, que eu trouxe até uma colinha aqui para mostrar para vocês. Então, aqui no left, a gente sempre vai encontrar o que tem a mais na nossa coluna esquerda e no right, o que tem a mais na nossa coluna direita. Como que isso se comporta na prática? Então, eu coloquei dessa forma aqui só para vocês entenderem melhor como que vai ser essa dinâmica. Então, eu vou rodar meu left aqui, vai dar o mesmo resultado daquela outra aula, eu falei agora há pouco, vai encontrar o meu livro, mas sem o meu autor. Beleza, vamos rodar o right agora. O que que ele fez aqui? Ele só pegou o que tem autor e ignorou o meu livro que está sem autor. Por que isso? Porque minha tabela livros está à minha esquerda da instrução. Já o meu right, ele pega sempre a minha direita. Então, olha só, se eu fizer uma jogadinha aqui agora aqui, ó, se eu pegar esse cara e jogar para cá, a minha direita e a minha tabela à minha esquerda, olha o que que vai acontecer. Olha. Observe que ele vai ignorar a minha tabela de autor e vai trazer sempre o que tiver à minha direita. Então, como nesse caso a gente inverteu a ordem das tabelas, ele permaneceu tudo que tem na tabela livros e ignorou o que não tem na minha tabela autor. Então, essa é a diferença do left para o right. Ele sempre vai levar em consideração a tabela que está na posição, se é à esquerda ou na direita. Acho que com esse exemplo agora prático aqui, fica mais fácil entender como que se comportaria nesse script. Então vamos falar agora do full join e o full join sem interseção. Vamos abrir um novo editor de script aqui. Eu já vou colar a minha instrução. Eu já preparei aqui. Vocês podem pausar a aula para copiar. Aqui a gente tem minúsculo, tem maiúsculo, aí fica um negócio meio estranho. Então a gente pode fazer o quê? Seleciona todo o texto, todo o bloco, Ctrl A, e vem aqui, ó, editar, formatar para maiúsculo. Ou esse atalho Ctrl Shift X. Então, o que que ele faz? Ele transforma tudo em maiúsculo. Então, eu vou trazer aqui para vocês aqui do lado. O que que é full join? Ele vai encontrar tudo em ambas as tabelas, dependente. E o full join com interseção, ele vai pegar somente as informações que não existem por completo. Vamos fazer na prática. Então, eu tenho aqui o meu full join. No full, ele vai trazer todas as informações que tem em ambas as tabelas. Então, independente se é a minha direita ou se é a minha esquerda. Por isso que ele trouxe aqui a minha informação nula lá da tabela do autor. Já com a interseção, o que que eu fiz aqui? Eu vinculei os campos normalmente, continuando com o full join, vinculei os campos, e onde o meu ID do autor seja nulo, ou o meu ID do autor da tabela autor também seja nulo.
Então eu tenho duas condições aqui, tá? Quando eu rodo esse cara, o que que ele vai trazer? Ele vai trazer somente as informações que estão incompletas, digamos assim. Então sabemos que então somente esse livro que não tem o autor. Então isso, se vocês é uma boa prática de vocês quando vocês quiserem. Ah, qual é a informação que eu tenho em uma tabela que não tenho na outra, que seja exclusivo, né, e só essa informação para você, a gente pode usar o full join sem problema nenhum com a sem interseção. Então a regra é só essas daqui que a gente vai ter que adotar para encontrar essas diferenças. Então é o meu campo em comum no meu livro e o meu campo em comum no meu autor, que ambos sejam nulos. Então, se fosse ao contrário aqui, se o livro não tivesse o autor, ele iria encontrar também essa informação. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. A gente se vê.